Oi, 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 galerinha, tudo bem com vocês? A prof também tá bem, estamos todos nos cuidando, isso é muito importante, né? Então, gente, hoje nesse vídeo nós vamos ter aula de ciências. Vamos terminar um pedacinho bem pequenininho da apostila 1, certo? Então, nós ainda não começamos a apostila 2 de ciências. Por quê? Porque nós tivemos alguns feriados. Então, a aula de ciências, ela atrasou um pouquinho, mas hoje a gente termina, certo? Então, vamos lá, pegar a apostila 1 de ciências e vamos na página 164. Vamos lá. O prof vai dar um tempinho. Enquanto isso, eu coloco a apostila aqui para nós. E página 164. Nós estávamos vindo falando sobre alguns tipos de materiais, certo? Falamos sobre o papel, falamos sobre o vidro, falamos sobre o petróleo, certo? O processo de destilação do petróleo. Nós falamos sobre o plástico, as propriedades deles. Agora, a gente vai continuar. Então, assim, como vimos, cada material é composto de substâncias diferentes. Cada uma dessas substâncias tem características e propriedades que são consideradas no desenvolvimento de produtos feitos com esses materiais. Então, a gente viu que cada material, ele é composto por outros materiais, tipos diferentes, certo? Então, vamos ver. Olha só, a gente tem aqui alguns materiais para a gente poder responder. Então, vamos ver isso e vamos ir respondendo agora. Então, olha só. Sobre as características dos materiais que estão aqui, tá? Aí a gente vai responder. Esses materiais são duros ou macios? Flexíveis ou rígidos? Então, todo mundo sabe o que é duro, aquele material duro que a gente aperta, que a gente bate, certo? Como vamos supor o exemplo, um celular. Ó, ele é duro, certo? Ele não é maciozinho igual um travesseiro, que a gente encosta a cabeça e aquilo é até gostoso, certo? E outra, existem os materiais flexíveis, como um fio do computador, ou o fio do carregador do celular, ó, ele é flexível. Ó, eu consigo dobrar ele se move, flexível é que ele se move. Ele não é rígido. Por exemplo, o celular, além dele ser duro, ele é rígido. Eu não consigo dobrar o celular, certo? Então, é desses tipos de materiais que estão sendo colocados aí. Então, aqui eu tenho material duro? Sim, ó. O tronco de árvore, o pedaço da tora de madeira é dura. A barra de ferro, ela é dura. E uma mangueira plástica? Ela não é dura, certo? E o algodão? E o algodão também não é duro. Então, o algodão e a mangueira plástica, ela entra na parte dos flexíveis. A mangueira plástica entra no flexível, ela dobra, mas ela também não é macia, certo? Então, ó, a tora de madeira, ela é dura e ela é rígida, certo? A barra de ferro, ela é dura e é rígida também. E a mangueira de plástica? Ela é flexível, ela não é macia. Ela é flexível porque a gente pode mexer, podemos dobrar a mangueira, mas ela não é macia. Ela também não é dura e ela é um pouquinho rígida, porque precisa ter o espaço para passar a água sem estourar, certo? E o algodão? O algodão é macio, o algodão ele é flexível, eu consigo apertar ele, eu consigo abrir o algodão, certo? Então, vamos lá. Os materiais são muito diversos e cada um deles tem um uso em nosso dia a dia. Além disso, esse uso está relacionado às suas propriedades. A madeira, por exemplo, por ser resistente, ela dura e ela
é moldável. Como que ela é moldável? Eu peguei essa tora de madeira aqui e eu quero transformar essa tora de madeira em um vaso. O que eu vou fazer? Eu vou furar, eu vou cortar essa madeira e transformá-la num vaso. Por isso que ela é moldável. Pode ser utilizada na fabricação de móveis e de casas, certo? Então, eu consigo moldar, eu consigo dar formato. Moldar é dar formato à madeira. O metal, ele pode ser derretido em altas temperaturas e moldado quando resfriado. Exatamente. Então, eu posso pegar as barras de ferro e colocá-la vamos supor, num forno muito quente mesmo, certo? E aí, esse ferro, ele vai derreter por causa do calor. E eu posso colocar este ferro derretido na forminha do formato que eu quiser. Como vocês acham que eles faziam as flechas? Eles tinham que derreter o ferro e colocar o ferro derretido numa forminha de formato de flecha, certo? E aí o que acontecia? Ele secava e esfriava e se transformava no biquinho da flecha, naquela partezinha. Assim, vamos ver se eu consigo desenhar aqui. Vamos ver? Vamos ver. Assim, uma flecha. Nesse biquinho aqui, ó. Certo? Eles colocavam, então, num formato, numa forma desse formato, e faziam a pontinha da flecha, certo? E a fibra do algodão? Quais características ela tem? Ah, pulei um pedacinho, gente. Desculpa. Estava ali, me empolguei desenhando. Então, olha só. O metal pode ser derretido em altas temperaturas e moldado quando resfriado. Quer dizer, ele precisa estar frio para poder fazer a forma. Propriedade chamada de maleabilidade. Então, eles são maleáveis. Eu posso transformá-los, certo? O mesmo acontece com o plástico. O plástico também é feito a mesma coisa com o plástico. Como vocês acham que a gente consegue fazer que é feito aqueles potinhos, os tapewarezinhos, as garrafas d'água, certo? Por todo esse processo. E a fibra de algodão? Quais características ela tem? Para o que ela pode ser útil ou apropriada? O algodão é um conjunto de fibras que envolve a semente do algodoeiro. Ele é usado na fabricação de fios, e com esses fios são confeccionados tecidos utilizados na produção de roupas. Então, vê, as roupas que a gente usa, ela tem propriedades do algodão. Ela tem algodão nas roupas, misturada com outros produtos, para que seja feita aquela roupa, certo? Assim, todos os materiais têm suas características. Algumas são próprias deles, enquanto outras características podem ser comuns a outros materiais. Por exemplo, o vidro e a madeira são materiais mais rígidos que as fibras de algodão, mas o vidro pode ser transparente, enquanto a madeira é opaca. Então, o vidro, pensa, ele entra num processo com o calor, com o fogo, onde o vidro se torna transparente. Ah, mas eu quero colocar o vidro da cor verde. Então, eu vou colocar corantes para que o vidro fique verde e da cor que eu quiser, certo? Então, é misturado outros produtos, outras características naquele produto. E a madeira não. A madeira ela vai ser sempre da cor opaca. Aí, claro, eu vou construir uma casa de madeira. Eu não posso pintar a madeira? Sim, eu posso pintar a madeira da cor que eu quiser. O petróleo e a água são líquidos, mas a água não tem odor nem cor. Enquanto o petróleo tem cor escura e tem odor, tem cheiro. Então, a gente sabe que a água, ela é incolor, não tem cor. Ela não tem cheiro, que não tem odor, certo? E ela é insípida, ela é transparente, certo? O plástico e o metal são sempre impermeáveis.
Ou seja, eles impedem a passagem de líquido através deles. No entanto, o metal é mais denso que o plástico. Sim, o metal ele é mais pesado que o plástico. Podem ver, certo? Uma garrafinha de água, ela deixa a água escapar? Não. Ela só deixa a água escapar se a garrafinha se quebra, certo? Já o metal, ele é mais pesado, como uma panela. Uma panela, ela é mais pesada do que uma garrafinha de água, certo? Propriedades específicas de cada dos materiais, né? São aquelas propriedades próprias de cada material, como o brilho, a cor, a dureza, o cheiro, etc., que permitem diferenciá-los uns dos outros. As principais propriedades específicas dos materiais, são classificadas em químicas e físicas. A observação das propriedades químicas é possível quando há transformação da matéria, ou seja, quando ocorre uma reação química. A queima dos combustíveis é um exemplo da propriedade química da combustibilidade, certo? Propriedade química do combustível. Outros exemplos são a efervescência. O que é efervescência? É a liberação de gás em uma solução líquida. Então, olha lá, quando os pais abastecem, vão no posto para abastecer, o que entra dentro do carro? O líquido, que é a gasolina, ou o álcool, ou o diesel. Eles estão sempre em formato líquido, certo? Então, eles enchem o tanque com líquido. E como é que sai? Olha lá, ó. Sai em forma de gás. Por quê? Porque houve a queima desse líquido. O carro, para ele andar, ele precisa ser ligado. Para ele ser ligado, a queima desse líquido. E aí ele sai em forma efervescente, que é a liberação do gás, certo? Do vapor do gás. Outros exemplos, então, são a efervescência de alguns sais, bicarbonato de sódio e a oxidação do ferro, a ferrugem, certo? Nós temos até um produto que a gente compra em farmácia e até em mercado, que se chama bicarbonato de sódio. É um pozinho branco. Ele serve para quê? Quando a gente está com dor no estômago. Então, a gente coloca o bicarbonato, pega um limãozinho, um limão, espreme aquele limão e coloca uma colherinha pequenininha desse bicarbonato. O que é que ele vai fazer? Quando o bicarbonato é colocado no limão, ele faz efervescência, ele vai subir, como se ele estivesse fervendo, certo? E aí a gente toma, que vai melhorar o nosso estômago. E a oxidação do ferro é quando há ferrugem. Os portões, geralmente portões da nossa casa, quando fica ali, como ele fica ali no tempo, certo? Ele toma chuva, ele toma sol, o vento, tudo isso passa. Muito tempo depois, a gente começa a ver que o portão começa a ficar enferrujado. Essa é a oxidação, o contato da água com o ferro, certo? As propriedades físicas podem ser observadas, medidas e classificadas. Dureza, massa, volume, densidade e solubilidade são exemplos das propriedades físicas. Há ainda as propriedades organolépticas, que são aquelas possíveis de serem percebidas pelos nossos sentidos de visão, olfato e paladar, por exemplo. O brilho. Nossa, quando a gente vê um carro brilhando, certo? Ou quando a gente pinta uma parede, aquela parede fica brilhosa, a gente está ali tendo esse sentido da visão. A cor, a gente sabe diferenciar a cor azul, preto, vermelho. O sabor, a gente sabe também diferenciar o sabor, se é azedo, se é salgado, se é doce. E o odor, a gente sente o cheiro das coisas, certo? Então, a gente tem tudo isso por um material, qualquer material. Agora, vamos estudar algumas propriedades físicas dos materiais. Então, vamos lá, continuando. Opa, aqui. A dureza.
A dureza é entendido como a resistência que um material apresenta ao ser riscado por outro. Assim, quanto maior a resistência ao risco, mais duro é o material. O diamante é considerado o mineral mais duro que existe. Imagine, gente, o diamante não quebra, pois pode arranhar qualquer outro mineral e só pode ser arranhado por outro diamante. Então, eu lembro quando eu era pequenininha, o meu avô, ele fazia calidoscópio. Calidoscópio era um objeto que o meu avô fazia, com vidro, com espelho, com pedacinhos de plástico colorido, certo? Ele usava papel, ele usava cola para fazer. Então, eu lembro que eu era pequenininha e eu e meus irmãos ficávamos tudo em volta da mesa vendo ele fazer. Quando ele fazia, ele precisava cortar os vidros, os espelhos, no tamanho certo. Então, ele tinha como se fosse uma caneta, e nessa ponta dessa caneta, não era uma ponta de caneta normal, era um pedacinho de diamante. E com esse diamante ele cortava todos os vidros, todos os espelhos no tamanho certo. Então, a gente sabe que o diamante ele pode arranhar e cortar qualquer outro mineral. E ele só pode ser arranhado por outro diamante. Nenhum outro material vai cortar ou riscar o diamante. Então, olha como o diamante é duro, certo? Por isso que ele é considerado o mineral mais duro que existe. O grafite e o diamante são formados apenas por átomos de carbono, mas apresentam durezas muito diferentes. A diferença está no arranjo das suas moléculas, do que compõe os materiais. No grafite, as moléculas estão arranjadas em camadas, deixando pequenos espaços entre elas. Para quê? Para ele poder escrever. Então, ele não é com as moléculas tudo juntinho, tem que ter espaços para que a cor do lápis saia, do grafite saia, certo? Já no diamante, estão dispostas em simetria perfeita, como uma ligação muito forte entre os átomos, o que confere a rigidez, a resistência e a transparência do metal. Gente, aqui em cima é um diamante de forma natural, sem ele ser lapidado, sem ter sido feito com forma alguma. Então, a gente pegaram outro material, outro diamante, para fazer o formato desse diamante aqui, certo? Esse formato aqui só é feito com outro diamante, certo? Então, olha lá, a mesma matéria pode ser características diferentes de acordo com o arranjo de seus átomos. O grafite e o diamante, por exemplo, são compostos das mesmas matérias. Acredita? Imagine que a grafite e o diamante são feitas da mesma matéria. Da mesma matéria. Só que um é menos rígido. Por quê? Porque é deixado espaços em suas moléculas para que ele escreva e o diamante não. Olha só que legal. Maleabilidade e ductilidade. A maleabilidade é a capacidade dos materiais de serem transformados em lâminas, por exemplo. O ferro, o alumínio, a prata, o ouro e o chumbo. Ó, tá aqui, ó. Esse aqui ele é maleável. Olha só como é que ele se transforma, ó, em placas, certo? Ele é transformado em placas para depois ser feito latinhas de refrigerante, copos, panelas, tudo isso, certo? A ductilidade é a capacidade dos materiais de serem alongados, então a gente estica sem eles quebrarem. Por exemplo, fios de cobre e arame, ó. Os fios de cobre e o arame, ó, eles são maleáveis porque a gente consegue dobrá-los, mas eles têm essa ductilidade, eu posso esticar, certo? Condutividade. A condutividade é a propriedade do material de transferir bem o calor ou a eletricidade de um ponto a outro.
Os metais têm ótima condutividade, já a madeira e o plástico são maus condutores, por quê? Porque eles queimam, né? A madeira queima, o plástico queima. Então, eu não posso, preciso acender uma luz no meu quarto. Tem que vir o eletricista, pegar um fio de cobre, porque é um fio preto, mas dentro desse fio preto, ele tem os fios de cobre, que vão levar a eletricidade lá para o meu quarto, onde eu quero. Imagine se eu coloco esse fio de cobre com plástico. Vai queimar, vai pegar fogo, certo? Então, gente, eu tenho que ver tudo isso. O cobre é o metal mais utilizado nas linhas de transmissão de energia elétrica. Então, claro, tem aqui algumas experiências, né? Mas que é mais difícil da gente fazer assim. Então, vamos ver se a gente consegue, quando voltarmos, fazer algumas experiências no laboratório, lá da escola, né? Aí eu aviso para vocês. O magnetismo. O magnetismo é uma propriedade de metais como ferro, cobalto e níquel, e consiste em forças de atração e repulsão. Eu atraio, que é a atração, e eu expulso, jogo, que é a repulsão. A magnetita, rocha composta de minério de ferro, é um ímã natural. Os ímãs formam um campo magnético ao seu redor, o qual proporciona atração ou repulsão. O movimento do campo magnético de um ímã é orientado do polo norte para o polo sul. Então, aqui, ó, bem como está na figura, ó, o polo sul e o polo norte, certo? Se aproximarmos dois ímãs pelos polos magnéticos iguais, haverá repulsão. Mas se eu aproximar dos polos diferentes, haverá uma atração magnética. Então, como é que funciona? Olha só. Se eu encosto o norte com o norte, eles não vão se juntar, certo? Eles precisam dos polos diferentes um do outro, como aqui, ó. O sul com o norte. Se eu colocar norte com o norte, ele não vai atrair, certo? Ele vai repulsar. Agora, os polos diferentes, ele vai se atrair. Aqui embaixo também, ó, sul com sul, ele também vai afastar. Ele também vai ter a repulsão, ele não vai se atrair. Os ímãs só se atraem com polos diferentes, o sul com o norte. Certo? Então, olha lá, ó, ao aproximar o mesmo polo magnético dos dois ímãs, norte com norte ou sul com sul, eles se repelem, se afastam. Porém, com a aproximação dos polos norte e sul, né, polos diferentes, os ímãs se atraem. O magnetismo teve sua primeira aplicação nas bússolas, mas atualmente é utilizado em cartões magnéticos. Então, os nossos cartões de banco, cartão para eu vou marcar o meu ponto no trabalho, vai ter um chipzinho lá com ímã, certo? Então, em cartões magnéticos, em microfones, captadores de instrumentos musicais, o disco rígido do computador, etc. Ou seja, esse fenômeno está sempre presente em muitos utensílios tecnológicos que conhecemos hoje. Olha só, a bússola, ela tem uma agulha. Olha lá a agulha da bússola, ó. Tá vendo? Com a pontinha azul aqui, ó. Essa agulha, ela é magnetizada. Embaixo aqui desse círculozinho aqui, lá por dentro tem um imãzinho, certo? E que ela aponta para o polo norte geográfico da Terra, certo? Então, uma bússola começou com o ímã aqui. Como é que o nosso relógio gira? Os ponteiros? Porque tem um imãzinho lá dentro dele, certo? Olha uma curiosidade magnética. De maneira geral, a bússola utiliza os campos magnéticos da Terra para determinar para que lado fica o norte e, assim, orientar o viajante. Isso é possível porque o núcleo da Terra é formado por metal, em estado líquido e sólido. Então, imagine que o nosso núcleo da Terra é formado por um metal em estado líquido, né?
porque é calor dentro da nossa Terra, do núcleo. Esse metal gera um campo magnético que transforma nosso planeta em um grande ímã, com polos norte e sul magnéticos, localizados próximos aos polos norte e sul, geográficos, né? Aqueles que sinalizamos no mapa. Então, quando a gente vê um mapa, a gente vê lá que tem o polo norte e o polo sul, certo? Então, os nossos campos magnéticos ficam localizados próximos desses polos. A agulha da bússola também é um ímã, que se alinha ao campo magnético da Terra, apontando para o sul magnético do planeta. Mas espera aí, a bússola não aponta para o norte? Pode parecer estranho, mas os polos magnéticos e geográficos da Terra são invertidos, ou seja, o sul magnético está localizado no norte geográfico e vice-versa. Então, imagine só que estranho isso, né? O polo magnético do norte é o sul, e o polo magnético do sul é o norte. É ao contrário, gente, é invertido. Bem legal isso, né? Vamos lá, então. Lição de casa, gente. Logo após a nossa curiosidade, nós temos lá na página 169, atividades do mão na massa. Então, vocês irão lá ver se entenderam tudo certinho e vamos marcar aqui. Lembrando que as respostas estão todas na apostila, tá, gente? Então, vocês podem voltar para ler, para poder responder aqui, certo? Continuando. Densidade. A densidade é uma relação entre a quantidade de massa de um material e o espaço que ele ocupa. Ela pode variar com a temperatura, pois os corpos podem aumentar de volume com o aumento da temperatura ou com a redução, como no caso da água, certo? Quando nós vamos fazer um café ou um feijão, a gente coloca água fria, coloca no fogo. Quando começa a esquentar, logo depois não começa a ferver, então houve uma mudança de temperatura, certo? E a água, claro, não é mais fria e paradinha. Ela é quente e ela está em movimento, borbulhando, certo? Então, ela muda muito a densidade de frio para quente. Então, vamos lá. Materiais como o isopor e a rolha têm pouca massa e um grande volume. Por isso, apresentam baixa densidade. E eles flutuam quando a gente coloca na água. Eles são leves, gente. Eles não são pesados, certo? O isopor e a rolha, se a gente colocar dentro de um copo de água, ela não vai afundar. Ela vai ficar flutuando. Por quê? Porque elas são leves, elas têm pouca massa, não são pesadas, certo? Já um pedaço de ferro com o mesmo tamanho da rolha afundará, pois tem mais massa em um mesmo espaço, ou seja, ele é mais denso, ele é mais pesado, certo? Vamos lá. Solubilidade. A solubilidade é a capacidade de uma substância ser dissolvida. O que é dissolvida? Ela ser misturada, diluída na água. Dissolvida por outra substância. O material que é dissolvido é chamado de soluto, enquanto o material que tem a capacidade de dissolver é chamado de solvente, como é o caso do sal. O sal a gente não mistura na água, ele não é dissolvido na água. Então, é o que acontece com o sal, com o açúcar, certo? A água é conhecida como solvente universal, por ser capaz de dissolver uma grande quantidade de substância. Sim, aonde que eu vou dissolver a água e o açúcar? Na água. Se eu faço um café, eu vou colocar o açúcar, vou dissolver o açúcar na água, né? Com o café, certo? Olá, você já dissolveu o açúcar em água, suco ou chá? Sim, né? Se sim, o que você fez foi usar a propriedade de solubilidade do açúcar para dissolvê-lo no solvente água e preparar uma bebida doce. Legal, né, gente? Bem legal. Então, vamos lá. Mais uma atividade para a gente poder terminar a nossa apostila
de ciências, já que nós estamos falando do mesmo assunto. Outro exercício da mão da massa, lá na página 172, tá aqui, ó. São, ó lá, são 4 exercícios, certo? Então, nós temos aqui tudo que nós já estudamos, certo? Sobre o magnetismo, a solubilidade, a densidade, a condutividade. Então, nós vamos fazer essas 2 tarefas para a gente poder terminar a apostila, certo? Na próxima aula, a prof vai fazer a correção. E assim, nós terminamos a nossa apostila de ciências, apostila 1, certo? Então, gente, próximo vídeo, a correção que nós vamos fazer e começar com a apostila 2, certo? Então, espero que vocês se cuidem, a prof está com saudades e até a próxima aula. Beijos!